Muito bem, esse é o corte do CCM Cast, um podcast que a gente grava aqui semanalmente na CCM. O link do episódio completo está na descrição, o link para os outros cortes também. Então se inscreve no canal, deixa seu like e aproveita o corte aí. Valeu. Tudo que está conectado é suscetível a algum tipo de invasão, alguma hora alguém pode descobrir alguma coisa. Então você tem que ter alguma solução de segurança na sua casa. Então, E como que você recomenda que a gente faça isso? Primeiros passos da segurança, home security. Boa, porque a gente está falando até agora do risco desses equipamentos que não tem uma camada de segurança extra. Exatamente. Ou que é de baixo nível. Então, quem está dizendo pra gente Que nem o firewall do Windows, se você não souber o tamanho do buraco, os caras desativam ainda, não é? Eu sou totalmente a favor da tecnologia, obviamente eu trabalho com isso, né? Então eu gosto de estar tudo conectado. Mas a gente precisa, né, de ter alguns cuidados, é hiper importante. Uhum. O que eu recomendo é você procurar a sua operadora e buscar uma solução de segurança. Quanto mais gente ligar... Cobrando gente, isso da operadora. Procurar, mais rápido a sua operadora vai poder te oferecer soluções melhores de segurança. Eu recomendo que façam isso. Perfeito. Uma curiosidade que eu sempre tive em relação a isso, e aproveitando o Breno e você, um firewall numa rede local ajudaria em alguma coisa? Ou não? Ou claro, existe alguma alternativa para isso que não demande você comprar um equipamento? Talvez algum aplicativo ou algum tipo de monitoramento que você faça na sua própria rede que você consiga fazer sem necessariamente ter que contratar ou... Não sei, eu estou fazendo uma pergunta de leigo, tipo assim, consigo fazer isso aí lá em casa? Ver como é que faz e tal, aprendo? Eu acho que isso massivamente é mais complexo, né? Porque você não vai mandar um firewall para cada casa. Exatamente. Ninguém vai conseguir gerenciar. É o caso que o Dudu está citando. Se você fala com a sua operadora, ele já vai te prover um serviço mais controlado, entendeu? Aí sim a gente está falando de... ele mesmo, o próprio service provider já te trazer uma qualidade nisso. Isso ajuda muito mais. Porque se eu colocar um firewall em cada casa, cara, eu vou ter que ter técnicos ajudando a olhar esses firewalls. Só colocar não adianta. Se você não acompanhar, não serve para nada. E essas grandes operadoras, elas fazem isso, é fato. O tráfego está passando por ali, é um volume altíssimo. Então, é importante. Então, quando a gente, vou falar, escalona isso, passa para um nível acima de alguém que tem um nível maior para ajudar, no caso uma operadora, porque o interesse dela é fazer para todos de uma vez, porque fazer ponto por ponto é duro para ela, é difícil. E para a gente, como cliente, também. E ela, no grande porte, consegue passar isso. Entendi. Sobe o nível. Qualquer pontinho que ela sobe já é enorme perto de todo mundo que não fez nada. Entendi. Entendeu? Essa ferramenta que você comentou que você usa na sua casa é da Allot. Sim. E quem quiser contratar, pode contratar. Isso, ou é um pouco diferente? A gente tem alguns projetos já em algumas operadoras aqui no Brasil e fora, que está em andamento. Mas quando a gente fala em segurança em geral, quando a gente compara com a Europa, Estados Unidos, ainda a gente está um pouquinho atrás. Né? Então é questão de maturidade, né? Tá. A segurança é maturidade, isso se ganha com o tempo. Então a internet, a maioria ainda é bem novato nessa questão. E essa solução, no caso, porque ela, como o Breno falou, é inviável, a maioria não tem conhecimento, né? Você instalar, você configurar um aplicativo, configurar alguma coisa. Essa solução que eu mencionei, que eu tenho em casa, ela é embarcada na CPE, no modem, né, já que está na sua casa. Então, simplesmente a operadora manda um sinal, ativa, e você já está seguro. Seus filhos já estão seguros. Você só baixa um aplicativo e que já começa a monitorar tudo, o que passa, o que acontece. É mais bem user-friendly. Totalmente. Esse é o ponto. É user-friendly total, é bem intuitivo, assim como você pegar um celular e já são aplicativos intuitivos. Então, é bem intuitivo, então é bem fácil de configurar. Então, isso é uma coisa que já vem da própria operadora. Sim. Que operadora que você usa na sua casa hoje, cara?
Cara, eu moro bem no interior, né, entendeu? Eu tô falando, eu moro numa cidade pequena que não tem... Não tem os mas, essa tem os operadora grandes, já tem né? essa ferramenta. Não, em aí, geral, cara. todas as operadoras têm isso, Sim, entendeu? tem Então, alguma solução já de tem segurança. Não isso. tem essa, Não essa, mas alguma coisa alguma- semelhante, talvez. Talvez. A maioria tem hoje um endpoint. Se eu ligar na Vivo hoje e falar, amigão, e aí? Hoje o que ela tem é endpoint. Endpoint. Endpoint, o que é um endpoint? É um software de antivírus Tá, para o seu celular ou para o seu computador. tá. É isso. Tá. Não tem muito mais. Não tem tanto controle de rede. Não. É isso que a gente está tentando vender, né? É isso que hoje a gente está trabalhando com as operadoras para vender. Porque quando você fala, eu vou vender um antivírus, existem as marcas conhecidas no mercado. Uhum. E são essas. Aí a pessoa tem que entrar, liga lá, contrata. Quero instalar um antivírus para mim. Você entra nesse link aqui, contrata, baixa, instala. Aí a pessoa fica 2, 3 meses. Aí o celular lota de foto, ele vai lá e exclui. Não tem uma alta penetração que a gente chama no mercado. É por isso que você tem que, as operadoras em geral, têm que ir para uma solução já em rede, já em local. Porque a rede acaba sendo um passo atrás, né? Exato. Então, aí, ok, o cliente quer um passo a mais de segurança, aí você instala um endpoint. Aí você vai avançando níveis de segurança. Agora, a pessoa leiga, ela não vai instalar, ela não vai conseguir configurar, ela vai ter dificuldade. Então é isso que a gente está trazendo, é essa facilidade. Porque até o antivírus, um antivírus mal configurado, pouco adianta, né? Pouco adianta. Pouco adianta. Porque se você não configura ele para as especificações que você quer, eu acho que a questão é você maturidade. vai se frustrar, você não vai conseguir acessar alguma coisa que você talvez queria acessar, vai dar 2, 3 semanas, como ele falou, você apaga o aplicativo do antivírus Quando a gente está falando de maturidade, João, eu acho que é bem curioso, porque a gente está falando de uma população, não está falando só do Brasil, não, outras localidades, que às vezes não consegue cuidar do seu próprio dinheiro. Você imagina do seu antivírus. Então, entende o nível de dificuldade? Agora, se você Para um país que tem auxílio alimentação... Se você não tem o controle financeiro no sentido, vou entrar no meu vermelho, me avisa, é difícil. Não, é complicado mesmo. É complicado mesmo. A gente tem uma mania... De novo, eu acho que talvez você pode até falar se é mais ou menos isso ou não, mas o brasileiro, em geral, e talvez o latino-americano, tem uma... É tudo muito relacionado ao jeitinho... A dar um jeitinho. A gente é bem positivo, né, João? Começa por aí. A gente acha que nada vai dar errado. Nada vai dar já errado, começa por aí. Que não esquenta a cabeça, isso aí comigo não vai acontecer. E eu acho que esse é um dos maiores problemas. É a falta de conhecimento, a falta de... eu acho que é muito relacionado à falta de conhecimento, porque às vezes você... maturidade, ainda não conhece isso. Cara, não, nunca vão me hackear. E realmente ele nunca percebeu nada do tipo. Só que aí você vai lá na rede do cara, ele talvez já houve milhões de tentativas. Faz que estão lá grampeado na rede dele, ou para minerar Bitcoin, ou para esperar ele acessar uma conta de banco. E às vezes os caras já até estão com acesso ao banco dele, só que estão fazendo algum esquema que ele não percebe, porque tira de pouquinho em pouquinho, como já teve alguns casos. Então... é aquele negócio. Ele finge que não sabe e a galera que está fazendo finge que não faz. Vou conectar esse assunto aqui com o LGPD porque é importante. Quando a gente está falando que não existe uma maturidade ou um nível mínimo de controle, a LGPD é uma lei, já está valendo e ela exige que as companhias, tanto a que tem o dado online quanto a que tem o papelzinho digital, o papel físico, faça um controle melhor de seus dados, porque se vazar ou não tiver um controle mínimo de segurança, ele pode ser punido. Punido como? Pode tomar multa, ele pode ser impedido de usar aquele banco de dados, ele pode tomar uma advertência. Então, assim, são muitos níveis, muitos controles que podem dificultar bastante.
e a gente volta no item segurança. Se a gente deixar toda a cadeia aberta, maior o problema. Se a gente conseguir vir melhorando esses controles de cima para baixo, é mais fácil para a gente. Mais simples. Isso não impede de você ter uma outra solução local na sua companhia para fazer um controle. Porque você precisa aumentar a segurança, sistemas e etc., para garantir uma melhoria de serviço. O grande problema, às vezes, na grande maioria das empresas micro e pequenas, é o custo nesse momento. Então, isso vai ter que evoluir. E a gente viu recentemente um caso aí de uma empresa que conseguiu acionar a justiça, falando que ele vai acionar a justiça para não pagar PIS/COFINS, porque isso é um ativo que ele está usando. Ele tem que atender a lei. Para isso, ele precisou mobilizar uma grana para isso e utilizar isso. E utilizar esse serviço para a LGPD. Então, ou seja, vai se criando meios legais onde é possível aumentar a sua segurança. Então, toda vez que você tem que atender uma legislação e você precisa botar uma grana nisso, é um controle financeiro que obrigatoriamente vai passar a ficar preso nisso. Sim. E é importante que as empresas consigam fazer o depara. Eu investi isso, eu consigo bater em algum imposto? Então, é interessante para ela também. Então, isso é uma discussão, está no Supremo, ainda vai ficar lá em segunda instância ainda, né? Mas já abre precedente para a gente começar a pensar. Se eu investir dinheiro em segurança, será que eu consigo trazer isso para dentro da minha companhia para bater no imposto? Isso é um futuro ainda distante, que a gente vai chegar lá em algum momento, mas muito similar ao Código de Defesa do Consumidor, que a LGPD é um negócio que como todos os episódios que eu gravo com o Breno, eu falo assim, cara, eu tô curioso para ver como é que vai ser. 1 de agosto, as dia multas 1º ativamente. de agosto vai começar o pau. Aí vai ser igual Mad Max. Vamos puxar um break aqui rapidinho, aí na volta a gente conversa com o Roberto para ele contar o ponto de vista dele sobre a LGPD, como que isso encaixa tudo em segurança de rede, de casa, de empresa e tudo mais. Show.